Então, lembrando vocês que um artigo é um documento com um registro de uma pesquisa, né, e ele se caracteriza justamente por alguns limites. Primeiro, limite de páginas, né, e a instituição está adotando um padrão aí, já nem é mais tão de páginas, mas um total de palavras, né, se não me engano, de 5.000 a 8, 9.000 palavras. É, isso dá mais ou menos entre 15 e 20 páginas, dependendo muito se o trabalho da gente vai ter figuras, se não vai ter e tal, mas dá uma média, mais ou menos isso, em média. Né? E não é um trabalho tão complexo assim. Se você observar, você vai ver uma introdução tem. A introdução tem 2 páginas, já a revisão da literatura vai mais umas 4, né? Aí a metodologia mais umas 2, então já dá 8. Aí a apresentação dos resultados mais umas 2 ou 3, 8, 9, 10, 11. Aí a conclusão mais uma, né? Isso é umas 13 páginas, pelo menos umas 2 páginas aí das referências usadas e mas eu vou ter tanta referência, vai. Se você baixar, fizer o fichamento aí com os artigos, você vai ter bastante texto bom para mencionar tudo o que você colocou no papel. Logo, você vai ter muitas referências para colocar no seu artigo, porque você vai citar todas elas em algum momento de alguma forma. Então, sim, você vai ter umas 2 páginas de referência e você vai ter um trabalho de 15 páginas, que vai estar talvez nessa média. Tá? Então, assim, artigos, como eu falei, são documentos, né, que apresentam o resultado de uma pesquisa. Esses artigos podem ser do tipo empíricos, são pesquisas que possuem realmente assim algum desenvolvimento metodológico, que você vai coletar dados, vai analisar os dados e vai propor uma solução, né? E aí tanto faz, nesse sentido valem tanto as pesquisas de métodos quantitativos, baseados em pesquisas estatísticas, quanto os artigos qualitativos, baseados sobretudo na opinião das pessoas, na linguagem, na fala, né? Ou os artigos bibliográficos, bibliométricos ou bibliográficos, são baseados na análise de outros textos. Lembrem-se, artigo bibliográfico que você usa como objeto de pesquisa, analisar outros artigos, não é revisão de literatura. Todos os trabalhos têm revisão de literatura e revisão de literatura não é pesquisa. Pesquisa é um esforço de produção de conhecimento a partir de alguns dados ou informações que já existem. Então, quando você lê textos e escreve o que esses textos dizem, você não está fazendo uma pesquisa, é só a revisão, é só a fundamentação, é só mostrar para o leitor e para você mesmo, né, a partir de que ponto de vista o seu trabalho é desenvolvido. Então, isso não é uma pesquisa. Pesquisa é a análise de fato de dados, tá? Então, você pode fazer um trabalho em que você analisa vários artigos e isso é um método bibliográfico, tá? Bibliográfico, se for uma análise qualitativa, ou seja, você vai fazer uma resenha crítica, uma análise crítica dos artigos, né, principais sobre um determinado tema, e isso exige que você faça um bom levantamento de artigos e que você faça uma revisão só dos artigos mais pertinentes. Isso porque um trabalho, mesmo de dados, um trabalho que tem método, ele tem rigores. Né? Um dos rigores é as pessoas acreditarem que os dados coletados e analisados são dados importantes. Né? Senão o seu trabalho não tem credibilidade. Se for feito de qualquer jeito,
o seu trabalho perde qualidade, perde força de argumento. Então, não adianta usar blogs da área que resumem o resumo do resumo do resumo como referência. Isso faz com que o seu trabalho pareça para um leitor um trabalho preguiçoso. Sim, um trabalho preguiçoso. Você não se esforçou para buscar as fontes mais adequadas. Em função disso, é um trabalho que não tem credibilidade, porque suas fontes não têm credibilidade. Entendem? A mesma coisa depois vai ser no método. O método precisa ter critérios para levantar os dados, tem que ter métodos para analisar os dados, para que os resultados eles sejam convincentes, né? Bom, então, é isso. E é exatamente por isso que eu deixei para no final a gente falar do método, que é a aula de hoje, a revisão da parte da sessão de metodologia, que faltou a gente rever. E aí a gente aproveita e já fala também sobre resumo e título, tá? Bom, sim, só para concluir, a gente falou do artigo como um trabalho com esse formato. Então, ele por ser 15 páginas e por ter demonstrado para vocês como é fácil de chegar nesse resultado, é um trabalho compacto, tá? A gente não vai escrever na revisão de literatura uma infinidade de coisas que a gente já sabe que já estão escritas em todos os livros. A gente tem que ter foco. Como eu disse, a revisão de literatura é só para a gente falar daquilo que a gente está trabalhando, o conceito que a gente está trabalhando, a teoria que a gente está trabalhando, como isso pode ser observado, como isso foi usado pelos outros, né? Se tem pormenores, se tem gente contrária, e aí é só para apresentar o que vai ser usado. A gente não dá uma volta ao mundo gigantesco, tem que ter foco na redação. Né? E ao ter foco, tem que ter um conteúdo bom, bem feito, bem escrito. Né? Por isso, a minha sugestão ao fazer os fichamentos é ter boas fontes para ter um bom texto. E aí sim, né? Não comece pela introdução, comece pela revisão da literatura. E aí, a revisão da literatura é a hora que a gente vai escrever aquilo que a gente vai usar no nosso trabalho. Então, assim, eu vou escrever sobre o assunto? Não. Porque o seu trabalho não é sobre o assunto. A gente já colocou lá na introdução que é naquela área lá do assunto, do tema, mas não é sobre esse tema. Né? A gente vai direto para os conceitos centrais. Não é sobre o tema, é sobre uma questão dentro do tema. E aí como essa questão influencia. Aí essa questão, ela certamente ela está no nível teórico e a gente vai começar abordando ela no nível teórico. Então a gente usou o exemplo do empreendedorismo e a questão tributária, então a gente vai lá e começa, olha, questão tributária é uma questão interessante e tal. Aí o primeiro parágrafo você vai lá, você vai introduzir a questão tributária como uma questão que se estuda dentro dessa perspectiva do empreendedorismo. Aí você vai, no segundo, você vai dizer, olha, o que é a política tributária? Por que ela é importante? Né? Aí você vai colocar uma revisão histórica. Quando foi que começou a se discutir sobre essa questão tributária da área de empreendedorismo? Veja, o que não é para você dividir em tópicos. É um texto corrido com coerência. Eu estou ajudando vocês a entenderem. Um parágrafo com uma lógica dessa já constrói um texto. E tudo isso vai estar lá. Aqueles artigos que você levantou no fichamento. Aqueles que são mais próximos do que você está fazendo, eles talvez sejam os mais importantes para você ler o artigo todo, a miúde, fazer um fichamento, anotando todas as partes importantes, porque é agora que você vai usar a maior parte do texto e eles são as principais fontes para isso. Né? Então comece a falar sobre o assunto principal do seu trabalho, que é o conceito teórico. Qual é a revisão? Como é que começou a se falar sobre ele? Aí você, nos dias de hoje, se fala sobre o quê? Quais são as características dessa questão? Né? Então, a questão a política tributária para empreendedorismo, quais são as características? A questão política, a questão econômica favorável aos países e tal, né? Você começa a colocar.
essas características. Aí você cita exemplos. Fulano de tal fez um trabalho assim, ciclano de tal fez um trabalho assado, os resultados dos trabalhos são esses. Como é que eu sei isso? Você não fez o fichamento, ainda lá do resumo, aí aqueles trabalhos mais importantes você fez um resumo ampliado. Mas muita coisa você já começou a desenrolar, né, levantando os artigos. E aí você tem base, tem informação, tem bons textos. Aí você começa lá a escrever, olha, as características são essa, fulano de tal usou essa. Se você está fazendo um trabalho que vai ser estatístico, né, veja se o pessoal não já usou algum tipo de escala ou algum tipo de um conjunto de perguntas que podem ser utilizados no seu trabalho também, porque você não precisa desenvolver um questionário. Você já tem um questionário pronto, que já é usado várias vezes, que é o que a gente chama de escalas, e aí você desenvolve, você fala sobre essa escala, que vai ser usada para mensurar isso, aquilo, outro. Isso é um trabalho qualitativo, e aí você vai tentar mostrar por que ele é diferente dos outros trabalhos, porque ele é interessante, importante. Então, a fundamentação é para isso. É para você revisar os conceitos principais que você vai utilizar com foco. E aí você tem, se for nessa pegada de parágrafos bem escritos, você vai ter 1 ou 2 parágrafos sobre cada uma dessas coisas e você vai ter 2, 3, 4 páginas de revisão de literatura tranquilas. Mas a minha revisão só deu 2 páginas. Ok, não tem problema. Se está bem enxutinho, bem organizado, pode dar isso. Como pode dar 3, 4 páginas, vai depender do tamanho, da extensão do trabalho. Ok? Então tenham isso em mente. Né? As dicas que eu estou dando são importantes para vocês destravarem, são importantes para vocês terem foco, saberem o que querem e destravarem na hora de escrever. Né? Então, a terceira dica que eu posso dar agora para destravar, além de seguirem essas dicas que dão trabalho, eu sei, a terceira coisa que eu posso dizer para vocês é: escrevam. Escrevam até da forma como vocês costumam falar, como vocês fiquem à vontade. Coloquem no papel, escrevam muito, assim, escrevam do jeito de vocês, com as palavras de vocês, sem problema. Uma vez colocado no papel, depois é mais fácil da gente parar, ler, dizer assim, eita, peraí que eu falei de um jeito muito. E você vai organizando, escolhendo as palavras, ajustando, organizando, cortando palavras que estão em excesso, vai ajustando o texto para ficar bonitinho. Olha, só para vocês terem uma ideia, eu escrevo umas 5, 6, 7, 8 vezes, se for necessário, o mesmo artigo. Eu começo escrevendo de um jeito, para soltar mesmo, e daqui a pouco eu estou revisando o texto, daqui a pouco eu estou corrigindo. Aí normalmente, como a gente trabalha muito em dupla ou trio, passa o texto para o outro participante que vai fazer os comentários e tal. Às vezes volta, a gente vai lá, reajusta de novo para ficar bem claro. Então, assim, não tenham medo, escrevam da primeira vez à vontade, depois a gente vai corrigindo, corrige os erros de português, de concordância, a lógica das coisas. O importante é botar para fora a ideia e depois a gente entender o que a gente escreveu, o que a gente queria dizer, e aí a gente vai limpando, organizando e tudo mais, tá? Então a gente começou aqui com 2 vídeos, esse é o segundo vídeo em que a gente está mencionando problemas que a gente já viu aí de só 2 trabalhos. Então a gente tem um terceiro problema, eu não sei o que vocês estão fazendo e se preocupa. Vamos lá, minha gente, deem feedback aí, tá? Para que a gente possa ajudar a contribuir com o trabalho de vocês, tá? 2 dicas, façam os fichamentos, tenham foco, né? Não começa pela introdução, começa pela revisão da literatura. Por quê? Porque depois, com a revisão da literatura, vocês já vão ter o texto, que vai ser ainda enxuto e usado para construir a introdução, como eu já falei para vocês, que tem uma estrutura mais reduzida, mais enxuta para apresentar o problema, para apresentar o objeto da pesquisa. Né? O problema sempre como o conceito da teoria e tal, ele influencia em alguma coisa local, um objeto que vocês vão analisar e estudar. Né? Isso é o problema, vocês têm que chegar nisso a partir da apresentação do tema e depois do problema, e como esse problema vocês
e de como esse objeto que vocês querem analisar é importante e aí como isso acontece, ok? Então vamos ao próximo vídeo agora.